Olá! Hoje iniciamos o primeiro episódio do programa O Advogado Responde, da TV Cresce, Canal 8. Neste programa, nos dedicamos a esclarecer as dúvidas dos nossos colegas corretores de imóveis. Inscrevam-se no canal esse que é dedicado aos corretores de todo o Brasil. Curtam, compartilhem e façam suas perguntas nos comentários. Eu sou Júlio Della Moura, sou advogado especialista em direito imobiliário e vou responder hoje a pergunta do nosso colega Sérgio Barros, de Brasília. A pergunta é a seguinte: por que na locação residencial por 12 meses o locador não pode rescindir a locação após o término do contrato? Bom, a resposta ela é bastante abrangente. Nós precisamos entender primeiro o que o legislador quis com a formatação da lei inquilinária, que é a Lei 8.245/91, proteger o inquilino, ok? Vamos lá. Primeiro, foi estabelecido um marco para a locação residencial de 30 meses. Isso por quê? Porque ninguém aluga um imóvel para residir por poucos meses. Isso seria uma situação de uma locação por temporada. Então, quem se muda, ele acaba se adequando à escola dos filhos, ao itinerário para o trabalho, ao comércio, ao supermercado, e isso faz com que o prazo razoável para a duração de uma locação residencial seja 30 meses. Por isso, o legislador estabeleceu esse marco na legislação, na lei inquilinária, de 30 meses, para trazer diferenças, consequências diferentes para prazos com menos de 30 meses e prazos a partir de 30 meses. Pois bem, nas locações residenciais com prazos de 30 meses ou mais, depois do prazo do contrato, basta o locador comunicar a intenção de rescindir a locação e dar ao inquilino 30 dias para desocupação. Essa é a chamada denúncia vazia. É uma denúncia que não precisa ser motivada, é uma rescisão que independe de um motivo. É a chamada denúncia vazia. Já nas locações residenciais, cujo prazo é menor do que 30 meses, então, para uma questão de proteção do locatário, ok? O legislador estabeleceu que, vencido o prazo, alcançado o prazo do contrato, o locador só poderá retomar o imóvel, ou seja, rescindir a locação, se for motivado para o uso próprio ou após 5 anos consecutivos da locação. Isso por quê? Isso no sentido de proteger o locatário, evitando que os locadores forçassem contratos de locação residencial com prazos curtos, porque a gente sabe que quando vence o prazo, o aluguel, por exemplo, pode ser majorado, pode ser repactuado, né? E o locador poderia, então, fazer locações curtas e pedir o imóvel, frustrando a expectativa daquele locatário, que era de estabelecer residência com um prazo maior, mais estável. Então, para evitar isso, o legislador entendeu dessa forma: olha, você até pode fazer a locação por qualquer prazo, inclusive por menos de 30 meses, mas se a locação residencial for pactuada por menos de 30 meses, você, locador, só vai poder rescindir essa locação depois do término do contrato se for para uso próprio ou depois de passados 5 anos de locação ininterrupta. Ok? Muito bem. Uso próprio, gente, entenda-se uso próprio como para ele próprio, né, para o próprio locador, para seus ascendentes, que são seus pais, e descendentes, que são seus filhos, e também para o seu cônjuge, ok? Feita a comunicação pelo locador ao locatário da intenção de rescindir a locação motivada no uso próprio do imóvel, se o inquilino não acatar esse pedido de rescisão, né, de desocupação do imóvel, a forma de conseguir a retomada do imóvel é por uma ação judicial de despejo. Vai ser um despejo para uso próprio. A ação tem esse nome, né, e deve ser manejada junto ao judiciário para que esse inquilino seja obrigado, né, por um juiz a deixar o imóvel com a rescisão fundada na locação para uso próprio. Nesse caso que o inquilino não quis acatar o pedido do locador, né, de rescisão para uso próprio.
É comum nós encontrarmos nos contratos de locação um prazo estabelecido para locação, por exemplo, 30 meses, 36 meses, 24 meses, enfim, e uma cláusula dizendo que, cumpridos 12 meses desse contrato que tem um prazo maior, tanto o locador quanto o locatário podem rescindir a locação sem multa. Pois bem, essa cláusula, muito embora ela esteja presente em muitos contratos, ela pode ser considerada, se for questionada pelo inquilino, ela pode ser considerada abusiva, na medida em que ela não só traz a vontade das partes ao contrato, isso é legítimo, mas essa vontade fere o que foi estabelecido na legislação inquilinária. E a legislação vem com esse propósito de proteger o inquilino. A legislação inquilinária, ela resguarda o direito do locador, o direito de proprietário, mas protege o inquilino. E nessa proteção ao inquilino foi que ela estabeleceu que nos contratos residenciais por menos de 30 meses, vencido o prazo, o locador só poderá rescindir a locação para uso próprio ou depois de 5 anos. Ou seja, a lei não estabeleceu a possibilidade de multa para o locador para rescindir a locação. O locador, ele não pode rescindir a locação dentro do prazo de vigência, né? E não pode rescindir a locação residencial com menos de 30 meses sem que seja para uso próprio, nem pagando multa. Não existe a hipótese para o locador rescindir o contrato pagando multa. Não, ele não pode rescindir a locação, ok? Ou, neste caso da pergunta, terá que ser para uso próprio ou depois de 5 anos. Essa cláusula que vem nos contratos, ela pode ser questionada e naquilo que afeta, naquilo que prejudica o locatário, no que a lei estabeleceu de proteção a ele, ela vai ser desconsiderada, né? Então, quando nós, advogados, nos deparamos com uma cláusula dessa, o que a gente entende assim como o judiciário vai entender, né? Ela só tem validade para o inquilino. O inquilino, sim, ele pode a qualquer momento propor a rescisão antecipada pagando a multa. O locador, não. Ao locador não cabe rescindir com multa. O que pode acontecer nesses casos é a rescisão por mútuo acordo. É quando o locador faz um acordo com o inquilino para rescindir a locação e paga a ele algum valor ou concede alguma vantagem financeira a ele ali naquela rescisão da locação. E isso não é multa. Isso pode até ser entendido ou visto pelas partes, pelos leigos, como multa, mas não é multa. É uma indenização que as partes estão pactuando, ok? E isso é uma rescisão, então, por mútuo acordo. A rescisão por mútuo acordo pode acontecer em qualquer contrato de locação, a qualquer tempo. Muito bem. Dessa forma, eu concluo a resposta à pergunta feita pelo corretor Sérgio Barros, de Brasília. Reforço o meu pedido para que se inscrevam no canal, curtam e façam suas perguntas nos comentários para que a gente possa trazer para o programa e respondê-las nos próximos episódios.